Esta foto parece uma vitória japonesa, mas esconde uma verdade. Os japoneses acabavam de ganhar o pior prêmio da guerra: 76 mil prisioneiros, doentes, famintos, morrendo. E eles tinham que lidar com isso. Os vencedores olharam para os vencidos e viram um pesadelo logístico. Os vencidos olharam para os vencedores e viram a morte. Esta é a história de como uma vitória militar se transformou numa crise humana. O plano japonês original para tomar as Filipinas era de 50 dias. Eles esperavam capturar, no máximo, 25 mil prisioneiros. A realidade, 4 meses de luta brutal e 76 mil homens se rendendo de uma vez. O comandante japonês, General Oma, escreveu em seu diário: "Não esperávamos tantos prisioneiros. Nossos planos são para 40 mil. Temos o dobro e eles parecem fantasmas." A vitória se transformou num problema matemático impossível. Para 76 mil prisioneiros, eles tinham apenas 1.500 guardas, muitos deles feridos ou doentes. Isso dá uma proporção de um guarda para cada 50 prisioneiros. E a comida? Para manter todos vivos, seriam necessárias mais de 150 milhões de calorias por dia. O que eles tinham? Comida suficiente para 25 mil homens por apenas 3 dias. E o transporte dos 200 caminhões necessários para movê-los, só restavam 6. Os japoneses venceram uma batalha e ganharam um problema que não tinha solução. A solução que eles encontraram seria monstruosa. O ponto de encontro foi a cidade de Balanga. O local foi planejado para abrigar 15 mil homens. Chegaram 76 mil prisioneiros, além de 20 mil civis filipinos que seguiam o exército, quase 100 mil pessoas amontoadas num lugar minúsculo. Para todos eles, havia um único poço de água. Com a temperatura batendo 40 graus, apenas 30% do local tinha alguma sombra. As latrinas, que eram trincheiras abertas, transbordaram em menos de 2 horas. A doença se espalhou como fogo. 80% dos prisioneiros tinham malária, 60% disenteria, 40% sofriam de beriberi, com os pés inchados, a ponto de não poderem andar. 5% sequer conseguiam ficar de pé. Diante do caos, o general Oma tomou uma decisão insana. Ele ordenou: os prisioneiros marcharão para São Fernando, 106 quilômetros. Em 5 dias, seu oficial de logística protestou, dizendo que os cálculos mostravam que 30% morreriam no caminho. Oma respondeu friamente: melhor 30% do que 100% se ficarem aqui. Isso não foi apenas crueldade, foi matemática brutal. Eles não tinham como sustentar 76 mil pessoas. Então, decidiram reduzir o número da forma mais terrível possível. A marcha começou às 9 da manhã, o pior horário possível. A temperatura era de 38 graus na sombra, mas não havia sombra. A cada 200 metros, um prisioneiro desmaiava de exaustão. As primeiras execuções aconteceram antes do meio-dia. Um homem foi morto por tentar beber água de uma poça de lama. É preciso entender a psicologia dos guardas. Muitos eram reservistas de Miaidade, exaustos após 4 meses de combate e apavorados. Afinal, os prisioneiros ainda os superavam em 50-1. O resultado foi uma violência preventiva para manter o controle pelo medo. Essa crueldade se manifestou de 2 formas. A primeira era estratégica: negar água de poços conhecidos, forçar a marcha sob o sol do meio-dia. O objetivo era claro: reduzir os números. A segunda forma era a crueldade psicopata, o puro sadismo. Havia um oficial que atirava em qualquer prisioneiro que usasse um chapéu para se proteger do sol. Outro guarda executava quem ousasse olhar para ele. Um guarda japonês, em seu depoimento após a guerra,
confessou. Alguns homens gostavam. Viam os americanos como demônios. Outros apenas seguiam ordens. Eu dei minha água para um prisioneiro uma vez. Fui espancado por isso. A doença criava uma ironia macabra. Um prisioneiro americano com malária, delirando com febre de 40 graus, tropeçava e caía. Ele era imediatamente executado por tentar fugir. Se um prisioneiro saudável tentasse ajudar seu camarada doente, ele também era executado por quebrar a formação. Em Betã, a doença matava, mas a saúde também. Estar bem o suficiente para ajudar alguém era uma sentença de morte. Vamos olhar para a matemática fria da morte. No início da marcha, 76 mil prisioneiros. Após apenas 20 quilômetros, quase 2.000 estavam mortos, a maioria por execução ou exaustão, com 40 quilômetros, mais 2.700 mortos, vítimas da desidratação e disenteria. Na marca dos 60 quilômetros, 3.500 mortos por golpe de calor. No final, dos 76 mil que começaram, apenas cerca de 61 mil chegaram ao destino. O total de mortos na marcha foi de quase 15 mil homens. Agora, a comparação chocante. Durante os 4 meses de combate intenso em Betã, 15 mil soldados aliados morreram. Durante a marcha, que durou de 5 a 10 dias, quase o mesmo número de homens morreu. A rendição, que deveria ter salvado vidas, se tornou mais letal que a própria guerra. Quando o relatório sobre a marcha chegou ao alto comando em Tóquio, em maio de 1942, causou um choque. Uma taxa de mortalidade de 19% era inaceitável, não por uma questão de humanidade, mas por uma questão de utilidade. O relatório dizia: perdemos mão de obra valiosa. Uma ordem foi emitida para melhorar o tratamento dos prisioneiros, mas a realidade no terreno era outra. Os próprios soldados japoneses estavam sofrendo. 40% deles também tinham malária. 30% tinham disenteria. Eram guardas doentes cuidando de prisioneiros doentes. Para piorar, muitos oficiais seniores tinham voltado para Manila para celebrar a vitória, deixando guardas juniores, muitos deles traumatizados e sem supervisão, no comando. O resultado foi uma anarquia cruel. Um prisioneiro americano escreveu em seu diário secreto: o guarda que me deu água hoje é o mesmo que ontem matou meu amigo. Ele chora à noite. Nós ouvimos, eles estão tão quebrados quanto nós. A marcha da morte não foi apenas sobre o sofrimento dos aliados. Foi sobre seres humanos, de ambos os lados, perdendo sua humanidade. Os japoneses venceram a batalha, mas naquele processo perderam sua alma. Para os sobreviventes, o horror não acabou. Eles chegaram ao campo Oudana. Nos primeiros meses, a taxa de mortalidade ali era de 400 prisioneiros por dia. Para se ter uma ideia, em seu pior dia, o campo de extermínio de Auschwitz registrou cerca de 350 mortes. A terrível ironia é que a letalidade do campo japonês não era parte de um plano de extermínio, mas sim o resultado de uma incompetência monumental e indiferença brutal. Em 1948, o general Oma foi julgado por crimes de guerra. Sua defesa foi que ele não tinha recursos para lidar com a situação. O tribunal o considerou culpado. Ele foi executado. Suas últimas palavras foram: eu falhei com meus homens e com os prisioneiros. Dos 76 mil que se renderam, 25 mil morreram antes do fim da guerra, em 1945. Uma mortalidade total de 33%. Décadas depois, em 1995, um encontro improvável aconteceu. Um veterano americano encontrou o filho de um dos guardas japoneses da marcha. O filho perguntou: meu pai era um monstro? O veterano respondeu: meu amigo que ele matou também tinha um filho, mas seu pai me deu água uma vez.
É disso que eu me lembro. Hoje, em Batam, uma marcha memorial de 106 quilômetros acontece todos os anos. Veteranos, familiares e militares de hoje participam. Desde 1995, os japoneses também participam. O objetivo é nunca esquecer, mas a história de Batam nos deixa com uma pergunta impossível. O que você faria se vencesse uma batalha, capturasse 76 mil prisioneiros, mas tivesse comida para apenas 3 mil? Se seus próprios homens estivessem doentes e o inimigo ainda estivesse bombardeando suas linhas? Batam não é uma história simples de monstros e vítimas. É uma história de matemática cruel, de escolhas impossíveis e de humanidade perdida em ambos os lados. Os japoneses podiam ter sido humanos. Eles escolheram não ser, mas também eram homens famintos, doentes e assustados. Isso não justifica seus atos, mas os complica. A guerra destrói não apenas vidas, mas a própria essência do que nos torna humanos. E essa é a lição que nunca devemos esquecer. Obrigado por assistir. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas, inscreva-se no canal